Na cultura da abordagem rogeriana, né, na cultura da psicologia humanista, de um modo geral, na cultura da psicologia fenomenológica existencial e, na verdade, na cultura, né, humana como um todo, o conceito de empatia, né, ganhou um significado cada vez maior e uma presença cada vez maior, o que é muito importante, né? E evidentemente que deve-se ao Rogers, né, ter permanecido, né, de um modo muito pertinaz, né, de um modo muito perseverante, né, numa ênfase dessa ideia de empatia, né? E, na verdade, a empatia passa a se constituir um conceito mesmo da abordagem rogeriana, né, e passa a se constituir num elemento metodológico da abordagem rogeriana. E, na verdade, um elemento metodológico e um conceito de todas as abordagens fenomenológicas existenciais, né, de psicologia e de psicoterapia. Tal é a importância, né, do modo de sermos da empatia, né? E da empatia como conceito e como elemento metodológico das psicologias e psicoterapias fenomenológicas existenciais, né? Agora, o conceito, né, a ideia de empatia é cada vez mais utilizada, mas sempre de um modo muito mais intuitivo, né, do que de um modo que tem uma certa clareza com relação à ideia de empatia. Isso é natural, isso é bom, evidentemente, porque a empatia é intuitiva, quer dizer, a empatia é vivencial, a empatia é pré-teórica, né, e não existe uma prática teórica da empatia, né? Mas, por outro lado, é importante clarificarmos, né, cada vez mais o que é que significa exatamente a ideia de empatia, né? E o que é que significa o modo intuitivo e não teórico de sermos da empatia, e não teórico na medida em que é fenomenológico. Quer dizer, uma das grandes questões é que a empatia é um modo de sermos eminentemente fenomenológico e existencial, né? Tratado pelo empirismo, né, objetivista, né, essa ideia de empatia frequentemente é distorcida, né? E a empatia ganha um cunho objetivista que decididamente não constitui a ideia de empatia e compromete a ideia de empatia, na verdade, né? A ideia de empatia, que já vem desde os gregos, né, efetivamente significa em patos, ou seja, dentro do patos, né? A empatia é um modo pático de sermos, um modo que nós funcionamos, né, sem mediação, né, de um modo pático, né? E o pático vem efetivamente do termo patos, né? Mas o termo patos tem dois significados na cultura da gente, né? Quer dizer, como nós temos uma cultura que tem uma origem grega e uma origem romana, existe um significado romano, um significado latino do termo patos e um significado grego do termo patos, né? O termo patos, no seu sentido romano, ele significa sofrimento, né? Paixão no sentido de sofrimento, paixão no sentido de dor, né? E que a medicina, no final, vai terminar desenvolvendo como uma perspectiva, como um sentido de doença, né? O patos como doença, a patologia como doença e que termina na psiquiatria com a psicopatologia, né? Isso é um sentido derivado do termo patos, né? Porque originalmente o termo patos, né, e a concepção de patos é uma concepção grega, né? E nessa concepção grega, o termo patos não tem nada do sentido que tem o patos na acepção romana, na acepção latina, né? Em grego, patos significa sensibilidade emocionada, né? Quer dizer, o patos é o modo sensível e emocional, quer dizer, que contém a emoção, né? O modo sensível e motivo de nós sermos, né? Esse modo sensível e emotivo, motivo, né, de nós sermos, né,
é o modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Que é imediatamente o modo de sermos da consciência pré-reflexiva, da sensibilidade da consciência pré-reflexiva, né? Da sensibilidade da implicação, da consciência implicativa, né? E por ser movimento, na medida em que é moção, né? Na medida em que é desdobramento de possibilidades, né? O modo sensível de nós sermos, o modo fenomenológico existencial de nós sermos, o modo pático de nós sermos, né? É o modo de sermos da moção, do movimento. E por isso ele é emoção, né? Ele é o modo de sermos da emoção, né? O pathos, portanto, né, é o modo sensível de nós sermos, né? E que é o modo fenomenológico existencial, que especificamente é o modo de sermos da moção, ou seja, da emoção, né? Enquanto atualização de possibilidades. Enquanto atualização de possibilidades, o modo de sermos da superação, modo de sermos do acontecer, que supera continuamente o modo acontecido de sermos, né? E que recria o modo acontecido de sermos. Quer dizer, então, em grego, o pathos tem essa conotação, né? Do modo de sermos, da sensibilidade emocionada, né? Como significa o conceito originalmente, e que quer dizer o modo fenomenológico, existencial e dialógico de sermos, compreensivo e implicativo. Quer dizer, o modo de sermos da vivência fenomenológica, né? Então, a empatia, no seu sentido efetivo, ela se refere, né, ao modo de sermos do pathos, quer dizer, empatia, no limite, quer dizer, no pathos, quer dizer, dentro do pathos, mas esse pathos ao qual a empatia se refere não é o pathos no sentido latino do termo, que nós usamos no sentido de patologia normalmente. É o pathos no sentido grego, né? Que vai significar o modo sensível de sermos, né? O modo de sermos da consciência implicativa, compreensiva, pré-reflexiva, né? Fenomenológico existencial, né? Então, a empatia é esse modo de sermos fenomenológico existencial e dialógico, né? Que é o modo de sermos sensível, o modo de sermos que contém a moção, o movimento, né? E que por isso é o modo de sermos da emoção, e que é compreensivo e implicativo, né? O modo de sermos fenomenológico existencial da vivência fenomenológica, né? Então a empatia, na verdade, significa no pathos, dentro do pathos, que é esse modo vivencial, compreensivo e implicativo de sermos, mas o pathos não tem o sentido que comumente tem na cultura da gente, o sentido de doença, de sofrimento, que a palavra pathos ganhou na sua acepção latina, na sua acepção romana. O pathos é dentro do pathos, né? O pathos que dá a ideia, quer dizer, a empatia é dentro do pathos, né? Mas o pathos que traz a ideia de sensibilidade emocionada, compreensiva e implicativa, que é a característica do modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Então, o pathos é a implicação, o pathos é a compreensão, o pathos é a vivência fenomenológico existencial, né? Então, o pathos e a empatia é da ordem da implicação e não é da ordem da explicação. O pathos e a empatia, no sentido grego, não é teórico, né? É pré-teórico. É o modo de sermos pré-teórico que é fenomenológico existencial, né? Então, esse é o sentido de empatia como dentro do pathos. Nesse sentido, a gente pode dizer, já era o Aristóteles, né? Já era um grande empático, né? Na verdade, o fundador da escola do pathos, né? E que ele chamava, né, a sua escola de a escola dos patéticos, né? Na verdade, dos peripatéticos. Na verdade, aí o Aristóteles traz o termo perire, né? De peri, né? Que está em experimentação,
no sentido fenomenológico do termo, e no termo empírico, no sentido fenomenológico também do termo, né? Então, os patéticos, os peripatéticos, se dizia que eram filósofos que caminhavam e filosofavam enquanto caminhavam, né? Quer dizer, essa era uma característica. Hoje a gente sabe que quando a gente caminha, né, as endorfinas são produzidas no organismo, né, e a gente tem uma sensação, né, de bem-estar, uma sensação de alegria, uma sensação, né, de vigor. Ou seja, nós somos conduzidos ao modo fenomenológico existencial de sermos, né, ao modo de sermos no qual nós vivenciamos possibilidades, a emergência de possibilidades, e nós empiricamente experimentamos e desdobramos possibilidades nesse modo empírico e experimental de sermos, que é o modo fenomenológico existencial de sermos, que é o modo pático, que é o modo de sermos do patos. Nesse sentido, e não no sentido grego, todos nós somos patológicos, né? Porque nós vivemos a lógica do patos, que é a lógica da sensibilidade compreensiva, fenomenológica existencial, né? Então, o Aristóteles era um patético, né? Peripatético, mais especificamente, né? E todos os empáticos, todos que assumem, né, esse modo da vivência empática como método, né, todos os empáticos são evidentemente patéticos, né? Ou seja, eles guardam, eles preservam, eles assumem a ética do patos. Por isso que eles são patéticos, né? E na verdade não só patéticos, porque ele assume a ética do patos, o modo de ser do patos afirmativamente, né? Então, não só patéticos, na verdade, ao serem patéticos, eles são peripatéticos. Eles são experimentais que experimentam o processo de atualização de possibilidade do patos. O processo patético, experimental e empírico do modo de sermos fenomenológico existencial, do modo de sermos compreensivo e implicativo de sermos, né? Então, nesse sentido, o Rogers, né, o Peirce, né, o Brentano, né, o Heidegger, né, todos os fenomenológicos existenciais, né, fenomenológicos efetivamente existenciais, né, são patéticos, né? Na verdade, são peripatéticos, né? Na verdade, eles assumem a ética do modo de sermos do patos. E não só a ética do modo de sermos do patos, mas a ética do modo afirmativo de sermos do patos. E que por isso é experimental e empírica, né? Então, a empatia é o modo fenomenológico existencial de sermos e o caráter experimentativo, né, que se dá dentro da empiria, dentro desse modo empírico de sermos, que é o modo de sermos vivencial, compreensivo, fenomenológico existencial.